Mano, tem uma coisa que eu acho que deve ter muita gente, mas muita gente mesmo se perguntando esse tempo todo, e eu tenho certeza que acho que você já se perguntou isso alguma vez na sua vida. Ou não, né? Pode ser que não também. Mas enfim, o verdadeiro motivo, a verdadeira discussão que a gente tem que ter aqui é quem pegou mais gente em Naruto. Esquece política, esquece futebol, esquece Copa do Mundo, esquece quem é mais forte, se é o Goku, se é o Saitama. O que a gente tem que discutir de verdade mesmo é quem pegou mais gente em Naruto. Isso que a gente tem que saber. E se a gente for parar pra analisar friamente, os dois eram meio absurdos nesse quesito. Porque de um lado a gente tem o Sasuke, que é o famoso emo de Konoha, e o cara que parecia ser personagem de uma banda de rock triste. E do outro lado a gente tem o Naruto, que era um cara hiperativo, que começou o anime sendo odiado por todo mundo e terminou praticamente virando a maior influência ninja no mundo. E hoje eu vou analisar todos esses fatos, cada momento suspeito, cada fora. E no final desse vídeo a gente vai decidir oficialmente quem vai ser o verdadeiro galante desse universo de Naruto. Então deixa o like aí nesse vídeo, que hoje vai ser um negócio mais polêmico do que rank de Hokage. E bora começar pelo homem que fazia metade da vila perder o juízo só de aparecer na tela, que era o Sasuke. Porque, mano, sei lá, o Sasuke tinha habilidade que nem o Sharingan explica. O cara simplesmente existia, as pessoas se apaixonavam por ele automaticamente. O cara não precisava fazer nada, não precisava conversar, não precisava dar um sorriso, não precisava falar uma palavra. Aliás, eu acho que o Sasuke se deu uns 10 sorrisos no anime inteiro, foi muito, tá? E mesmo assim tinha uma fila quilométrica atrás dele, o anime inteiro. E pra ser bem sincero, cara, a Sakura era coisa de outro mundo. A menina simplesmente dedicou a vida inteira atrás dele e o cara abandonou a vila, ela continua apaixonada. O cara virou um criminoso internacional e ela continua apaixonada. O cara tentou mandar ela de arrasta e ela continua apaixonada. A Sakura, sinceramente, acho que ela apanhava mais do que personagem secundário em filme de ação. E mesmo assim não desistia dele de jeito nenhum. E no final, o pior de tudo é que deu certo ainda. Isso que me quebra. Depois de anos de sofrimento emocional, eles do nada resolveram casar. O Sasuke, que tinha a capacidade emocional de uma porta de geladeira, virou marido. E sinceramente até hoje eu não sei como que isso aconteceu. Não faz sentido nenhum pra mim. Porque o Sasuke parecia aquelas pessoas que respondem ok pra tudo. Aí do nada eles tiveram a sarada. E até agora uma coisa não entra na minha cabeça: como que uma Uchiha usa óculos? Qual que é o sentido disso? Os Uchiha literalmente transplantam o olho igual troca de pneu. O anime inteiro os caras fizeram isso. Mas a filha do Sasuke me aparece míope. E daqui a pouco vai ter um Uchiha precisando de GPS também, que não é possível, não faz o menor sentido. E além da Sakura ainda tinha a Ino, que vou falar a verdade, que talvez gere uma guerra civil aí nos comentários, mas a Ino era uma das personagens mais bonitas do anime inteiro. E ela era completamente apaixonada pelo Sasuke também, do mesmo jeito que a Sakura. Só que o Naruto vacilou tanto, mas tanto, que ela acabou ficando com o Sai no final. E o Sai parece literalmente um Sasuke feito no modo econômico. Os caras economizaram muito nesse personagem. E sei lá, é tipo quando você perde a versão original e chega a versão genérica. O cara veio pela metade. O cara parece uma folha A4 com sentimentos artificiais. Não faz o menor sentido. E mesmo assim ainda conseguiu casar com a Ino. Mas ainda assim o Sasuke tinha outra completamente apaixonada atrás dele também, que era a Karin. E cara, pra falar bem a real, mano, a Karin era de outro nível. A mulher parecia a torcida organizada do Sasuke. O cara só usava ela como carregador portátil de chakra, mordeu a menina inteira. E mesmo assim ela continuava apaixonada por ele. O Sasuke podia jogar uma pedra nela, que provavelmente ela ia moldurar a pedra e guardar pra sempre aquilo ali como uma lembrança. E além de todo mundo, ainda tem o Orochimaru, né, que a gente sabe que é um negócio meio esquisito, mas sei lá, era um sentimento estranho que esse maluco tinha pelo Sasuke. O cara passou o anime inteiro olhando pro Sasuke como se fosse uma roupa nova. Igual esses caras que abrem cartinha de Pokémon e encontram uma carta rara. Era o mesmo jeito que o Orochimaru olhava pro Sasuke o anime inteiro. E ainda tem outro detalhe importante: no clássico o Sasuke era praticamente a celebridade do mundo ninja. Todas as meninas da vila gostavam dele e estavam em volta dele o tempo todo. Era a mesma coisa que quando chega um ídolo coreano aqui no Brasil, o pessoal fica tudo doido atrás. Enquanto isso, Naruto tava lá sozinho, comendo miojo, triste, em casa. Só que aí o jogo começou a virar, né? Porque o Naruto foi crescendo e junto com ele a quantidade
quantidade de mulher que também se interessou por ele cresceu. Começando pela clássica Hinata, né? Que era apaixonada por ele desde o clássico. E apaixonada mesmo, num nível absurdo. O cara olhava pra ela, falava oi, ela travava igual um notebook velho. Inclusive a Hinata merece um pouco de respeito também, porque gostar do Naruto no clássico tinha que ter coragem, cara. Porque o cara era escandaloso pra caralho. Usava uma roupa que era fluorescente e ainda tinha a elegância de um tijolo. Mas ainda assim era um menino loiro dos olhos azuis, né? Mas mesmo assim ela acreditou no potencial dele. E no final acabou casando com o cara, construiu uma família e ainda virou esposa do Hokage. Visionária, né? No mínimo, e a verdadeira estratégia a longo prazo. Mas o Naruto também não parou por aí, porque esse cidadão parecia espalhar romance sem perceber, porque teve a princesa do País das Neves, e eu acho que essa daí deve ter pouca gente que conhece. Mas a menina começou toda fria, arrogante, achando que era superior a todo mundo. Aí o Naruto foi lá, deu o discurso motivacional dele, meteu o Rasengan e meia dúzia de vilão e pronto. Ela tava olhando diferente pra ele já. O cara conversa com alguém por 10 minutos e muda a personalidade inteira da pessoa sem nem mesmo perceber. E cara, tem mais uma que ninguém deve lembrar, mano, que é a sacerdotisa Shion. Pra falar a verdade, nem eu lembrava dessa daqui. Eu tive que pesquisar bastante pra fazer esse vídeo. E essa daí foi inacreditável, porque no final do filme ela basicamente chama o Naruto pra casar com ela, na cara dura, sem medo, sem enrolação. Enquanto isso, o Naruto com QI negativo, né, sem entender nada. Mulher praticamente dizendo que queria que ele fosse pai do filho dela. Vamos falar a verdade? Até eu fiquei nervoso assistindo essa cena quando editei esse vídeo. E ainda teve outras, né? Teve personagem de filme, teve menina apaixonada por causa do jeito dele, teve gente admirando ele depois da guerra. E o Naruto, sem perceber, virou o maior conquistador da obra inteira. E aí chegamos num ponto importantíssimo desse vídeo. Os beijos, né? Porque o Naruto beijou o Sasuke 2 vezes. 2. Sem querer? Foi sem querer. Mas aconteceu, né? Então, oficialmente, o Naruto ainda saiu na frente nessa estatística. Inclusive, imagina o trauma do Sasuke. O cara sendo todo frio, misterioso, tentando parecer o mais sombrio possível pra todo mundo. E do nada o cara mete um beijo sem querer no Naruto na frente da sala inteira. Talvez seja por isso que ele virou revoltado no futuro. Mas agora vamos analisar friamente tudo isso. O Sasuke conquistava pela aparência e pelo mérito. Ele era famoso, ele tratava as pessoas mal, mas ainda assim conseguia ter muita atenção de todo mundo. Já o Naruto conquistava pelo carisma. O cara chegava igual um maluco imperativo e saía mudando todo mundo. E depois da guerra, isso daí ainda ficou mais forte, porque o Naruto virou herói mundial, depois salvou o planeta, automaticamente ficou 80% mais atraente. Enquanto isso, o Sasuke parecia que estava sempre em missão. O cara era tão ausente que a própria filha dele teve que procurar o CPF dele para poder encontrar o pai. A Sarada literalmente ficou tentando descobrir quem que era o pai e a mãe dela o ano inteiro. E isso daí já diz muita coisa. Então, sei lá, sinceramente, para mim não existe debate. O Naruto venceu essa disputa aqui. E o cara começou sozinho, rejeitado, sem ninguém acreditar nele. Terminou amado pelo mundo inteiro, casado com a Hinata e uma coleção gigantesca de personagem apaixonado por ele. Já o Sasuke conquistou muita gente também. Parecia que emocionalmente ele tava com 2% de bateria o tempo inteiro. Então anota aí, Naruto é melhor em questão de romance do que o Sasuke. E sei lá, essa foi a minha opinião. Esses foram os fatos que eu analisei. Claro, não tem tudo sobre o anime nesse vídeo. Ainda tem algumas coisas que ficaram por fora, né? Mas se você discorda de mim, já fala aí nos comentários o que você acha que eu falei de errado, ou quem você acha que deveria estar nessa lista também eu não coloquei. E se inscreve aí no canal, porque sempre vai ter vídeo de anime. Não vai ser todo dia, vai ser quase todo dia, mas sempre vai ter vídeo. E é isso daí.